Bem, meus ouvintes do programa Falando com Deus, amigos do Facebook, nós vamos dar início aqui à nossa homilia de hoje, lembrando que já estamos há algum tempo sem gravar, né? Mas estamos trabalhando na obra do Senhor diuturnamente, trabalhando e fazendo as coisas que o Senhor tem nos pedido e nos determinado. Bom, eu gostaria de, sem mais delongas, lembrar que o nosso texto hoje ele está em Lucas capítulo 17, versículo 32, e é apenas uma frase que diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu já preguei sobre essa passagem, lembrai-vos da mulher de Ló, já umas 3 vezes. Mas hoje essa palavra ela é extremamente propícia pelo que nós estamos vivendo no Brasil e talvez no mundo inteiro. As pessoas têm estado tão ocupadas com as coisas do presente século, com as coisas do presente mundo, que têm se esquecido de que nós estamos muito próximo do arrebatamento da igreja. Nós estamos muito próximos daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a palavra de Deus diz em Coríntios que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar a que ponto é esse amor de Deus, que nós não podemos nem imaginar aquilo que Ele tem preparado para nós. Bom, eu quero dizer para você, né? Nós estamos vivendo um período de pandemia, nós estamos vivendo um período difícil. Por exemplo, aqui na cidade de Botelhos foi decretado um lockdown de 10 dias. Nós iríamos inaugurar a igreja agora no sábado, mas teremos que deixar para o dia 23 devido a esse período. E a gente tem visto que as pessoas, nesse tempo que estávamos na onda amarela, onda verde, não sei direito como é que funciona esse negócio, mas as pessoas estavam nos bares bebendo, estavam andando pelas ruas sem máscara, estavam aí fazendo tudo quanto é tipo de coisa, indo para a praia, viajando, vivendo apenas o tempo presente. E por isso, essa leitura de hoje, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, ela amou o tempo presente, não se importando com o que viria no futuro. E assim está a população hoje. As pessoas estão vivendo o tempo presente, não se preocupando com o dia de amanhã, estão vivendo o tempo presente como se não houvesse o amanhã, como se essa pandemia fosse simplesmente amanhã acabar e morreu a nota, e é isso mesmo. Só que já morreram mais de 203 mil pessoas só no Brasil. E a gente fica observando as pessoas, não olhando para trás e não se importando com as pessoas que já se foram. É claro que aqueles que se foram descansam no Senhor, mas acontece que nós poderíamos ter evitado muito disso que está acontecendo, através dos métodos que a própria vigilância sanitária passou, evitando bares, evitando lugares de aglomeração de pessoas, mas no intuito nós amamos o tempo presente e fizemos de tudo para que chegasse nesse ponto. A culpa disso tudo aí não é do governo, a culpa disso tudo aí não, a culpa disso tudo é nossa, porque nós fomos avisados. Antes dessa pandemia chegar ao Brasil, nós vimos o que estava acontecendo na Itália, na França, nós vimos o que estava acontecendo nos Estados Unidos, nós vimos o que estava acontecendo nos outros países. E nós deveríamos ter nos colocado na mesma situação que eles, observando o que estava acontecendo e não deixar chegar nesse ponto. Hoje são 203 mil famílias que choram os seus entes queridos. Famílias essas que perderam às vezes 3 ou 4, que eu já fiquei sabendo que perdeu mais de 3 pessoas na mesma família, foram mãe, pai, irmãos e tal. E nós estamos aqui hoje, né, na cidade de Botelhos, debaixo de um decreto municipal, de um lockdown de 10 dias, para evitar que as pessoas, que os casos aumentem. E os casos têm se aumentado em todos os lugares. Mas eu estou aqui para poder achar ruim com o prefeito, por isso, para ele ter feito. Não, eu acho que ele está certo, porque ele está preservando a cidade. Contudo, é preciso que a população olhe
e veja os exemplos do que já aconteceu no passado recente. A quantidade de pessoas que morreram aí, que sofreram, que ficaram entubadas nos hospitais, que ficaram doentes nos hospitais. E nós olhamos para a palavra de hoje, lembrai-vos da mulher de Ló, por quê? Porque a mulher de Ló, ela amou o tempo presente. Ela amou aquilo que ela vivia somente no momento. E quando ela teve a oportunidade de sair de Sodoma e ir para Zoar, o que aconteceu? Ela olhou para trás, e ao olhar para trás ela se transformou numa estátua de sal. E por que ela se transformou numa estátua de sal? Porque havia o mandamento de Deus para que ela não olhasse para trás. Ou seja, ela amava o tempo presente, ela amava aquilo que ela vivia lá em Sodoma e Gomorra. E nós não podemos deixar de olhar para a mulher de Ló e nos lembrarmos dela, para que nós também não ocorramos no mesmo erro, de ficarmos olhando para um passado distante, um passado em que nós saímos, fazíamos tudo, e era por isso mesmo e tal, e eu vou para tal lugar, eu vou para boate, vou para não sei aonde, vou para lá, vou para cá. Hoje acabou isso, meus irmãos. Hoje nós não podemos mais viver dessa forma. E para nós que somos cristãos, nós temos sido de uma forma ou outra, atingido por esses decretos. Por quê? Porque as igrejas estão fechadas. As igrejas não estão abertas. E nós aqui não estamos olhando nem pelo lado material da coisa, mas nós estamos olhando para o lado espiritual, porque fazer uma live, a gente pega a internet e faz uma live, mas a palavra de Deus fala que nós temos que ter comunhão. E como vai se ter comunhão se nós não estamos podendo ver uns aos outros? Como eu disse, nós iríamos inaugurar a igreja agora no dia 16, e nós não vamos poder inaugurar mais. Teremos que inaugurar no dia 23. E mesmo assim com restrição de pessoas. Teremos que fazer mais de um culto por dia para que toda a irmandade possa participar e ter a comunhão, para que ninguém fique para trás, para que ninguém deixe de ouvir a palavra de Deus. A live é muito boa? É claro que é. A live é um instrumento que Deus nos deu para estar chegando na casa dos irmãos? É claro que é. Mas acontece que o melhor disso tudo é estar junto. É estar junto, é poder abraçar, é poder ver, é poder pegar na mão do irmão, sentir o calor humano do irmão. E eu fico triste quando eu vejo que muitas pessoas nessa pandemia se afastaram dos caminhos do Senhor. Ou se acostumaram com as lives e hoje não querem mais ir na igreja. Acha que, eu estou ouvindo a palavra do mesmo jeito, não preciso de eu ir na igreja. E não é assim, meus irmãos. As coisas não são assim. A live foi feita para um momento, para um determinado momento e para um determinado tempo. Mas a palavra de Deus ali ouvida no tete a tete, né? O ministro ministrando, você ouvindo, recebendo a oração da fé, você estando ali podendo ofertar na casa do Senhor, você estando ali vendo os outros irmãos, é outros 500, é outras coisas, é muito melhor. Então eu quero dizer para você que nós lembremos da mulher de Ló, que nós não deixemos com que as coisas deste mundo, as coisas de hoje, elas possam nos atingir e deixar com que nós busquemos a palavra do Senhor. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. E até nas lives a gente tem visto poucas pessoas falarem disso. Jesus está voltando. Certo dia eu vindo de Belo Horizonte, quando eu cheguei em casa, aqui em Botelhos, num domingo, na segunda-feira eu estava fazendo meu devocional com Deus e o Senhor falava ao meu coração. As dores de parto já começaram. E o que quer dizer as dores de parto? Uma mulher, a volta de Jesus é como uma mulher grávida, que começa a sentir as dores de parto. Ela sabe que o bebê vai nascer, mas ela não sabe a hora. E quando o Senhor falou ao meu coração que as dores de parto já haviam começado, Ele estava dizendo que o Senhor já está à porta, que as trombetas já estão a ponto de soltar o seu alarido. Meus irmãos, não deixe jamais de acreditar que o Senhor está voltando. Não deixe jamais de acreditar que a palavra do Senhor é a maior revelação que existe. Não deixe de acreditar que muito em breve Jesus vem nos buscar nessa terra. Tudo isso que está acontecendo, pandemias, rumores de guerra, espionagem industrial, tudo isso é previsto na palavra de Deus. Tudo isso é previsto.
Nós sabíamos que tudo isso iria acontecer. E nós, irmãos, tenho plena convicção no meu coração, que Jesus está à porta, pronto para nos buscar. Eu creio que essa nossa geração, eu creio, isso é um pensamento meu, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que o Senhor virá nos buscar, porque já não está faltando praticamente mais nada acontecer em termos de profecia para que o Senhor Jesus volte. Então, a pergunta que eu deixo para você não é para mim que você tem que responder, é para você mesmo. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração diante de Deus? Como está a sua mente diante de Deus? Como está o seu espírito, a sua alma diante de Deus? Porque você tem que saber de uma coisa: nós temos marcas, sim, marcas de histórias, e muitas pessoas não respeitam a nossa história, mas as nossas marcas, elas nos mostram de onde foi que Deus nos tirou, de onde foi que o Senhor nos livrou. E o Senhor, no Salmo 91, diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, que 1000 cairão à nossa direita, e 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Agora, uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão. Você tem que ter uma vida em santidade com Deus. Tem muitas pessoas que acham que no final Deus vai perdoar todo mundo e todo mundo vai morar no céu. Lê do engano. Lê do engano. Engodo puro isso aí, tá? Porque a palavra de Deus fala que Deus é bom, mas a palavra também fala que Deus é justiça. Se você viveu uma vida toda desgraçada nessa terra, destruindo família dos outros, bebedices, glutonarias, se você viveu uma vida toda atrapalhada diante do Senhor, aí você pega e não tem tempo de pedir perdão ao Senhor, você acha que o peso da mão de Deus para ti vai ser o mesmo peso para aquele que viveu e gastou seus dias aqui servindo a Deus? Isso seria chamar Deus de injusto, e Deus não é injusto. A palavra de Deus fala que Ele é bom, mas fala que Ele é fogo consumidor também. E a palavra de Deus fala que o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, meu irmão, você lembra da passagem de Rico e Lázaro. Lázaro, o rico teve tudo em vida. Teve riquezas, teve mulheres, teve dinheiro, teve tudo o que ele poderia ter em vida. Mas quando ele morreu, ele foi para o inferno. E Lázaro, que teve todos os sofrimentos nessa terra, quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Então isso prova que nem todos verão a Deus, que nem todos serão salvos. Então eu quero dizer para você, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Viva o dia de hoje pedindo perdão ao Senhor, porque o Senhor Ele é rico em misericórdia. Ainda que nós não sejamos dignos e nem merecedores da misericórdia do Senhor, mas eu quero te dizer que hoje ainda é tempo de você pedir perdão a Deus. Ainda é tempo de você pedir perdão. Ainda há tempo de você pedir perdão. Não deixa para o último minuto. O suicida, quando ele está ali, né, na iminência de suicidar, ele passa uma corda no pescoço, ele bebe veneno, ele não tem tempo de pedir perdão a Deus. E quando ele não tem tempo, meu irmão, não tem mais condições. O destino dele é selado. Que o seu destino não seja selado pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua soberba, pela sua vaidade, por você achar que você está acima de alguém. Alguns dias atrás, o Espírito Santo falava ao meu coração, o Senhor falava ao meu coração a seguinte situação: para de dizer que as pessoas precisam de Deus. Para de dizer que fulano de tal, que Bertano precisa de Deus. Diga, eu preciso de Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que eu preciso de Deus. Eu sou carente do amor de Deus. Eu sou carente da presença de Deus. Quando eu trago isso ao meu coração e a minha alma, o meu espírito é imbuído dessa frase, eu passo a ter compaixão pelas pessoas e passo a buscar a Deus, pedindo ao Senhor que aquelas pessoas tenham pelo menos uma chance de ter um encontro com Deus. Então, meus irmãos, não fica olhando para a horta do vizinho e falando, nossa, mas aquela horta ali precisa de adubo, aquela horta ali precisa disso, precisa daquilo. Mas olha para a tua horta e vê que você precisa arrumar a sua horta. Olha para a tua vida e vê que você precisa arrumar a tua vida. Não fica apontando para os outros aquilo que você precisa mudar. Porque eu preciso mudar. Eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso do amor de Deus na minha vida.
Mas a partir do momento que eu tenho essa certeza no meu coração, você pode ter certeza que o Senhor vai imbuir no meu coração de amor pela tua vida. E eu amo. Eu não amo o meu ministério. Eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, aqui em Boteiros. Eu amo o meu ministério, claro. Foi um ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos para esta cidade. Mas eu não amo a minha cabeça. Eu amo almas. Eu quero resgatar almas. Se amanhã o Senhor falar para mim, Márcio, vai lá para a Bahia, eu vou para a Bahia. Se ele falar, você, Márcio, vai para os Estados Unidos, eu não sei falar inglês, mas eu aprendo e vou para os Estados Unidos. É uma coisa inerente da minha vida com Deus. A obediência. Então, se Deus mandar, eu vou fazer o que Deus mandar. Agora, se Deus não mandar, eu vou permanecer aqui com as ovelhas que Deus me deu aqui, cuidando delas, para que no dia do juízo, no dia que o Senhor me perguntar, Márcio, o que você tem nas tuas mãos para mim? Eu vou poder dizer, Senhor, estão aqui as ovelhas que o Senhor me deu para cuidar. Então, meus queridos, não fica apontando para os outros dizendo que fulano precisa, Bertano precisa. Olha para você e diga, eu preciso de Deus. Eu preciso do amor de Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso viver o sobrenatural de Deus. Bom, assim nós terminamos a nossa homilia de hoje. Quero dizer para você que estava com saudades de ministrar aqui no Facebook. Já tinha algum tempo que eu não ministrava aqui, né? Essa correria, estou até meio barbudo assim, mas é falta de tempo mesmo de correr atrás aí, de fazer a barba, porque a gente está correndo para a inauguração da igreja. Tivemos que adiar, né, do dia 16 para o dia 23, mas dia 23, em nome de Jesus, nós vamos inaugurar a igreja e eu creio que muitas pessoas vão se achegar à casa do Senhor, porque aquela casa será chamada casa de oração. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz deste grande amor. E para você que está me ouvindo no rádio, nós continuamos aí com o programa Falando com Deus até às 19 horas. Fiquem na paz deste grande amor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você hoje e para todo sempre. E para você que pode, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam assistir também. Amém? Um fraternal abraço e que Deus abençoe vocês.